Não é preciso ser um profeta para ver que há uma agitação econômica global em andamento. Pode piorar, antes de melhorar. E o mundo está se contorcendo de medo, mas os cristãos pertencem a um reino que não pode ser abalado. A agitação econômica é um convite para se afastar do ídolo do Mamon e retornar ao Deus que provê. É um convite para a igreja se levantar em sabedoria e poder. Esta é Jennifer LeClaire, fundadora do movimento The Awakening Prayer Hubs. Quero falar com você sobre a agitação econômica, como um convite para o despertar, convidá-lo a orar e lutar conosco, elevá-lo à vigia. Com avivamento, junte-se a mim em awakeningprayerhubs.com. Vamos entrar nisso. As Nações Unidas previram recentemente que o crescimento econômico global desacelerará para 2,3% em 2025. E economistas estão alertando que as tensões comerciais internacionais, impulsionadas em parte por guerras tarifárias abrangentes e volatilidade política, podem sufocar as cadeias de suprimentos e mergulhar economias frágeis em uma instabilidade mais profunda. A inflação ainda é teimosa em muitas nações. Os salários não estão acompanhando e os bancos centrais estão andando na corda bamba, tentando gerenciar as consequências. E por baixo de tudo isso, o clima espiritual está mudando. Quando as economias tremem, ídolos caem. Já vimos isso antes. Em 2008, o colapso financeiro despojou muitos de seus cobertores de segurança e alguns começaram a clamar a Deus. Eles clamaram. Durante a Grande Depressão, igrejas cheias de almas desesperadas buscaram esperança em Deus. Em tempos de turbulência econômica, os corações estão mais sensíveis. As pessoas começam a fazer perguntas eternas. E se a igreja estiver posicionada corretamente, a agitação se torna um terreno fértil para o avivamento. Vamos ver o que Jesus disse aqui em Mateus 6:24. Ele disse: você não pode servir a Deus e a Mamon. Então, Mamon é mais do que dinheiro. Mamon é um espírito que promete segurança e poder à parte de Deus. Não é apenas dinheiro. Há um espírito por trás disso. E não é apenas ganância, é Mamon. Há um espírito. Mamon depende, ou melhor, Mamon exige lealdade. Ele fomenta a ganância, entorpece a consciência. E muitas vezes, a própria igreja se curvou em seu altar. Se formos honestos, a agitação está expondo onde colocamos nossa confiança. Então Deus, em sua misericórdia, está permitindo que ídolos caiam. Não estou dizendo que Deus está trazendo a agitação. Estou dizendo que há uma oportunidade e agitação para um despertar. Ele não está sustentando as coisas. Estamos colhendo o que semeamos. Ele não controla as pessoas, certo? Temos livre-arbítrio e há muitas decisões sendo tomadas, que foram feitas há muito tempo nos bastidores. Então, não é julgamento. É um chamado para despertar, para eliminar confortos falsos e redirecionar os olhos das almas perdidas para o único, que pode realmente prover para elas, não apenas nesta era, mas a salvação eterna na era vindoura. Mesmo alguns na igreja não confiam realmente em Deus como nossa fonte. Deus está chamando as pessoas em todos os lugares para se arrependerem do materialismo, resistirem ao medo da escassez e abraçarem a economia sobrenatural do reino. Não estamos sujeitos à economia do mundo quando lidamos com nossas finanças, de acordo com o reino, princípios do reino, promessas do reino, diretrizes do reino. Portanto, o temor do Senhor deve retornar às nossas nações e, com ele, uma reverência sagrada que quebra o domínio de Mamon. Agora sabemos que isso não será necessariamente uma coisa imediata, mas precisamos orar, porque nesta temporada de abalos e nas temporadas de abalos que estão por vir, este é um de muitos que virão. Diferentes graus de abalos econômicos virão. Mas no meio disso, Deus levantará Josés, figuras semelhantes a José, homens e mulheres, a quem ele dará estratégias divinas para a provisão, para a preservação, para a influência. Quero dizer, José não era apenas um sonhador, ele era um administrador, certo? Ele interpretou os sinais dos tempos e posicionou o Egito não apenas para sobreviver à fome, mas para abençoar outros.
Então, precisamos de Josés, líderes empresariais de reino, profetas financeiros, estrategistas apostólicos, homens e mulheres que possam interpretar dados econômicos em atmosferas espirituais, agir precisamente. E são esses que Deus está chamando para armazenar grãos parabólicos, para financiar a colheita e abençoar cidades em crise. São esses que carregarão soluções quando os sistemas colapsarem. Já vimos economias em diferentes nações colapsarem no passado e veremos isso novamente. Gênesis 41, 39 e 40. Faraó disse a José: já que Deus te fez saber tudo isso, você estará encarregado do meu palácio. Então, há uma transferência de influência vindo para aqueles com entendimento divino, mas somente se nos levantarmos em fé, não em medo. Há uma transferência sobrenatural de riqueza chegando, mas precisamos estar envolvidos nos negócios do Pai, não apenas cuidando de nós mesmos, mas sendo estrategistas. Amém. Devemos nos aprofundar nisso. O medo é um motivador poderoso e o inimigo está usando manchetes econômicas para agitar a ansiedade, o acúmulo, certo, o desespero nas nações e até mesmo em partes da igreja. Mas não somos chamados para responder como o mundo. Somos chamados para andar por fé e não por vista. Amém. Provérbios 19, 23 diz: o temor do Senhor conduz à vida. Esse tipo de temor não te paralisa, né? Ele te purifica. Ele realinha suas prioridades. Ele abre o céu sobre a sua vida. Quando o temor do Senhor invade a terra, o arrependimento segue. E quando o arrependimento flui, o despertar não está longe. Portanto, devemos orar para que o abalo leve as nações a se ajoelharem, não em terror, mas em reverência, para que uma santa desesperação surja novamente, para que troquemos nosso medo de não ter o suficiente pela admiração daquele que é mais do que suficiente. Então, vigias, intercessores, é hora de tomar sua posição. Líderes dos centros de oração do despertar, este é um momento para avançar. Enquanto a economia global treme, devemos orar para que o abalo leve à salvação, não ao suicídio, interceder para que a igreja se levante com as estratégias de José, equipando os crentes para serem soluções, para serem solucionadores na crise. Queremos decretar que o temor do Senhor tomará os corações dos homens, substituindo o medo do colapso econômico. Queremos convocar o avivamento nas salas de reunião, nos pregões e nas escolas de negócios. Queremos convocar o despertar nas nações. Queremos quebrar o poder de Mamon sobre as nações e lutar para que a economia do reino emerja. Ouça, o Senhor está permitindo que os sistemas tremam, mas ele não está abalado. Seu reino é inabalável e ele não está surpreso. Então vamos nos levantar e lutar por um despertar espiritual no meio deste abalo econômico. O que parece uma crise pode ser um catalisador. A colheita está madura, mesmo na recessão. Então é hora de orar. É hora de despertar. É hora de preparar o caminho do Senhor. Também queremos orar para que Deus mude os corações de Mamon para que o Espírito do Senhor comece a convencer as pessoas. Então, queremos nos arrepender de qualquer maneira que tenhamos confiado em riquezas e em sistemas, em vez de em Deus. Rompemos o acordo com o espírito de Mamon sobre nossas nações em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor que use essa agitação econômica para voltar os corações das pessoas para Ele. E decretamos que nossa ajuda não vem do governo ou do ouro, mas do Senhor, o Criador do céu e da terra. Queremos orar pela ascensão dos Josés. E orar para que os Josés modernos, com sabedoria divina para administrar recursos em tempos de fome, se levantem. Queremos chamar apóstolos do mercado, financiadores proféticos e investidores justos. Queremos decretar estratégias sobrenaturais para provisão, inovação e avanço do reino. Queremos pedir a Deus que continue a nos fazer a cabeça e não a cauda, mesmo na crise. Essa é a nossa porção. Essa é a nossa promessa. Deuteronômio 28, 13. Queremos orar para que este abalo gere um despertar. Queremos orar para que uma disrupção econômica se torne uma disrupção divina que desperte a igreja adormecida e as almas perdidas do mundo. Queremos declarar que o temor do Senhor substituirá o medo da falta e da perda. E queremos orar para que este abalo leve as pessoas ao arrependimento e não à rebelião. Também queremos orar pelos vulneráveis, para que Deus proteja os pobres e aqueles que são mais afetados pela inflação e instabilidade nas economias.
Queremos pedir a Deus que levante crentes generosos, que operem sob sua economia, não o sistema do mundo. Queremos liberar provisão sobrenatural para missionários. Queremos pedir a Deus que libere provisão sobrenatural para missionários, para igrejas, para famílias que estão lutando para sobreviver. E queremos quebrar ciclos de pobreza e introduzir ciclos de provisão. Há muito mais pelo que orar. Quero convidá-lo a visitar awakeningprayerhubs.com Global Prayer Room, ou simplesmente visitar awakeningprayerhubs.com. Você pode ler esses pontos de oração em qualquer idioma que você fale. Há um botão no canto superior esquerdo que permite traduzir o conteúdo do nosso site, para que você possa ler esses pontos de oração no seu próprio idioma. Estamos acreditando em um avivamento em meio à instabilidade econômica e estamos lutando por isso e muito mais. Estou levantando intercessores proféticos, vigias e avivalistas no Awakening Prayer Hubs. Junte-se a nós. Inicie um hub hoje. Deixe-me elevá-lo. Visite awakeningprayerhubs.com hoje. Tenha um dia de avanço.